Primo Levi, A Trégua, capítulo 16, de Yazzie à Linha. Atravessando planícies ainda estivais, atravessando pequenas cidades e vilarejos, cujos nomes soavam bárbaros, Siureia, Scantai, Valsui, Piscu, Braila, Pogoanelli, seguimos ainda por vários dias para o sul em minúsculas etapas. Na noite do dia 23 de setembro, vimos o resplendor dos fogos dos poços petrolíferos de Ploeste, quando nosso misterioso piloto seguiu para o poente, e quando, no dia seguinte, observamos a posição do sol, percebemos que a nossa rota se invertera. Estávamos navegando novamente para o norte. Admiramos, sem os reconhecer, os castelos de Sinaia, residência real. Em nosso vagão, o dinheiro acabara, e havíamos vendido ou trocado tudo que pudesse ter valor comercial, mesmo que ínfimo. Por isso, com exceção de raros golpes de sorte ou ações de rapina, comíamos somente quando os russos nos davam de comer. A situação não era dramática, mas confusa e enervante. Nunca ficou claro quem cuidava das provisões. Muito provavelmente os próprios russos da escolta, que tiravam de cada depósito civil ou militar o que encontrassem pela frente. Eram gêneros alimentares disparatados, ou talvez os únicos disponíveis. Quando o trem parava, então, desengatado, cada vagão enviava 2 delegados ao dos russos e se transformara pouco a pouco num caótico bazar ambulante. Os russos distribuíam, fora das regras, os víveres aos respectivos vagões. Era um jogo de azar. Na quantidade, as rações eram às vezes escassas, às vezes ciclópicas, às vezes nulas. Na qualidade, previsíveis, como todas as coisas russas. Recebemos cenouras, depois cenouras e mais cenouras, por vários dias. Em seguida, as cenouras desapareceram e foi a vez dos feijões. Eram feijões secos, duros como saibro. Para cozinhá-los, devíamos deixá-los de molho durante horas em recipientes improvisados, latas, tigelas, vasos suspensos no teto do vagão. De noite, quando o trem freava bruscamente, aquela selva suspensa entrava em violentas oscilações, água e feijão começavam a chover sobre os que dormiam. Donde as brigas, as risadas e confusões na escuridão. Chegaram as batatas, depois caixa, depois pepinos, mas sem óleo, depois óleo, meia tigela por cabeça, quando os pepinos terminaram. Depois sementes de girassol, exercício de paciência. Um dia recebemos pão e salsicha em abundância, e todos respiraram. Depois milho durante uma semana, como se fôssemos galinhas. Somente os vagões família tinham fogões. Nos outros, cada qual cozinhava no chão, em fogos de bivac, acesos rapidamente, tão logo o comboio parasse, ou apagados no meio do cozimento, entre litígios e imprecações, quando o trem voltava a partir. Cozinhávamos de cabeça baixa, furiosamente, o ouvido atento ao apito da locomotiva, o olho nos vagabundos esfomeados que logo chegavam do campo em grupos, atraídos pela fumaça como sabujos pelo cheiro da caça. Cozinhávamos sobre 3 pedras como os nossos tataravós, e visto que frequentemente faltavam as pedras, cada vagão acabou tendo a sua reserva. Surgiram espetos e engenhosos apoios. Voltaram a aparecer as panelas de cantarela. O problema da lenha e da água tornava-se imperioso. A necessidade de tudo simplifica. Foram saqueados fulminantemente os depósitos particulares de madeira. Foram roubadas as barreiras contra a neve, que naquelas aldeias eram acervadas nos meses de verão, ao lado dos trilhos. Tapumes demolidos, dormentes. Certa vez, não havia escolha, foi destruído um vagão de carga providencial à presença do Mouro e de seu famoso machado. Quanto à água, eram necessários, em primeiro lugar, recipientes adequados, e todo vagão teve de providenciar um balde, mediante troca, furto ou compra. Nosso balde, comprado de forma regular, mostrou-se furado na primeira tentativa. Nós o consertamos com o esparadrapo da enfermaria, suportando assim, milagrosamente, o cozimento até Bremer, onde se partiu. Era geralmente impossível fazer reserva de água nas estações. Diante da pequena fonte,
Quando havia uma, formava-se em poucos segundos uma fila interminável e apenas alguns baldes podiam ser enchidos. Alguns iam escondidos ao tender que guardava a reserva destinada à locomotiva. Mas se o maquinista percebesse, ficava irado e bombardeava os temerários com blasfêmias e carvões incandescentes. Não obstante, conseguíamos algumas vezes tirar a água quente do ventre da própria locomotiva. Era água vícida e ferruginosa, inadequada para cozinhar, mas razoável para se lavar. A melhor fonte eram os poços dos campos. O trem parava habitualmente entre os campos, diante de um sinal vermelho. Por poucos segundos ou por horas era impossível prever. Todos, então, tiravam rapidamente o cinto das calças e todos eles eram afivelados, formando assim um longo fio, após o que a pessoa mais rápida do vagão saía correndo com a corda e o balde à procura de um poço. O mais rápido do meu vagão era eu, e consegui frequentemente me sair bem da tarefa. Mas, uma vez, cheguei a correr o risco grave de perder o comboio. Já baixara o balde e o erguia com fadiga quando ouvia a locomotiva apitar. Se abandonasse o balde e os cintos, a preciosa propriedade comum ficaria desonrado para sempre. Puxei o balde com todas as forças que fui capaz, agarrei-o, joguei a água no chão e me pus a correr, atrapalhado pela confusão dos cintos, rumo ao trem, que já começava a se mover. Um segundo de atraso podia representar um mês de atraso. Corri sem poupar esforços pela vida. Saltei 2 sebes e o tapume e arrojei-me nas pedras móveis do calçamento, enquanto o trem desfilava diante de mim. O meu vagão já passara. Mãos piedosas estenderam-me para mim, engancharam os cintos e o balde, enquanto outras me agarraram pelos cabelos, pelas costas, pelas roupas e me içaram ao último vagão, onde permaneci deitado, semi-desmaiado por meia hora. O trem continuava seguindo para o norte, embrenhava-se por um vale sempre mais estreito, passando os Cárpatos meridionais pelo desfiladeiro de Predeal, no dia 24 de setembro, em meio às severas montanhas áridas, num frio pungente e voltando a descer para Brasov. Aqui a locomotiva foi desengatada, garantia de trégua, e começou a desenrolar-se o cerimonial de costume. Gente com ares furtivos e ferozes, machados à mão, caminhando dentro e fora da estação. Outros com baldes disputando a pouca água, outros ainda roubando a palha dos palheiros ou fazendo negócio com os habitantes locais. Meninos espalhados à procura de confusão ou de pequenos furtos, mulheres que lavavam ou que se lavavam publicamente e que se visitavam e trocavam notícia de vagão em vagão a reacender as discussões ocorridas durante a etapa e a procurar outras. Os fogos foram acesos e começou-se a cozinhar. Junto ao nosso comboio encontrava-se estacionado um transporte militar soviético, carregado de caminhonetes, blindados e botijões de gasolina. Era vigiado por 2 robustas mulheres soldados, de botas e capacete, mosquete nos ombros e baioneta no cano. Eram de idade indefinível e de aspecto duro e distante. Como vissem acender fogos junto aos botijões de gasolina, indignaram-se com a nossa inconsciência e gritaram: "Neuziá, Neuziá!", ordenando que os apagássemos imediatamente. Todos obedeceram, praguejando, com exceção de um pequeno grupo de alpinos, pessoas duras sobreviventes da campanha da Rússia, que preparavam um ganso e começavam a assá-lo. Consultaram-se com sóbrias palavras, enquanto as 2 mulheres estavam enfurecidas. Em seguida, 2 daquele grupo, escolhidos pela maioria, puseram-se de pé, com o rosto severo e resoluto de quem se sacrifica conscientemente pelo bem comum. Foram ter com as mulheres soldados e falaram com elas em voz baixa. O acordo foi surpreendentemente breve. As mulheres depuseram o capacete e as armas, enquanto os 4, sérios e compostos, afastaram-se da estação, embrenharam-se numa senda e desapareceram de nosso olhar. Voltaram um quarto de hora mais tarde, as mulheres à frente um pouco menos lenhosas e levemente congestionadas. Os homens atrás, orgulhosos e serenos. O cozimento estava no ponto. Os 4 se agacharam com os outros. O ganso foi cortado e repartido tranquilamente. Depois disso, passada a breve trégua, as russas retomaram as armas e a vigilância. De Brasov, a direção da marcha voltou-se novamente para o oeste, para a fronteira húngara,
Veio a chuva para piorar a situação. Difícil acender os fogos. Uma roupa apenas, e molhada no corpo, lama por toda parte. O teto do vagão não era de zinco. Poucos metros quadrados continuavam habitáveis, enquanto nos outros chovia impiedosamente. Brigas e atritos intermináveis quando nos deitávamos para dormir. Diz uma antiga observação que em cada grupo humano existe uma vítima predestinada. Alguém que causa compaixão, de quem todos se riem, de quem nascem rumores insípidos e maldosos, em quem todos despejam com misteriosa concórdia seu mau humor e seu desejo de prejudicar. A vítima de nosso vagão era o carabineiro. Seria árduo estabelecer o porquê, ainda que houvesse um porquê. O carabineiro era um jovem carabineiro dos Abruzos, doce, gentil, serviçal e de belo aspecto. Não era particularmente obtuso. Sensível e melindroso, contudo, sofria dolorosamente as perseguições advindas dos outros militares do vagão. Mas era justamente carabineiro, e é sabido que entre a arma, como se diz por antonomasia, e as outras forças armadas não corre bom sangue. Censura-se perversamente aos carabineiros a excessiva disciplina, seriedade, castidade, honestidade. A falta de humor, a obediência indiscriminada, os hábitos, o uniforme. A seu respeito correm lendas fantásticas, tolas e grotescas, que são transmitidas nas casernas de geração a geração. A lenda do martelo, a lenda do juramento. Não direi nada a respeito de uma lenda demasiadamente conhecida e infame. Segundo outra lenda, o jovem recruta da arma deve prestar o secreto e abominável juramento ínfero, em que, entre outros, se obriga solenemente a matar seu pai e sua mãe. E todo carabineiro ou já os matou ou ainda os matará, sem o que não será admitido. O jovem infeliz não podia abrir a boca. Fica quieto você que matou o pai e a mãe. Entretanto, jamais se rebelou. Absorvia este e mais 100 outros vitupérios com a paciência adamantina de um santo. Um dia falou comigo a sós, com neutralidade, e assegurou-me que a coisa do juramento não era verdadeira. Em meio à chuva que nos tornava coléricos e tristes, viajamos quase sem parar durante 3 dias, parando apenas e por poucas horas numa aldeia cheia de lama, cujo glorioso nome era Alba Iulia. Na noite de 26 de setembro, após ter percorrido mais de 800 quilômetros em terras romenas, estávamos na fronteira húngara junto a Arad, num vilarejo chamado Cortice. Tenho certeza de que os habitantes de Cortice ainda recordarão o flagelo da nossa passagem. Devemos supor, aliás, que essa passagem se agregou às tradições locais e que deverá ser falada por muitas gerações, junto ao fogo, como em outras partes ainda se fala de Átila e de Tamerlão. Mesmo esse detalhe da nossa viagem é destinado a permanecer obscuro. Segundo todas as evidências, as autoridades militares ou ferroviárias romenas não nos queriam mais, ou já nos haviam descarregado, enquanto as húngaras não nos queriam aceitar ou não nos haviam tomado sob a sua responsabilidade. Permanecemos, pois, detidos em Cortice, nós, o trem, a escolta, durante 7 dias extenuantes e devastamos a aldeia. Cortice era um vilarejo agrícola de aproximadamente 1.000 habitantes e possuía muito pouco. Nós éramos 1.400 e precisávamos de tudo. Nos 7 dias esvaziamos todos os poços, esgotamos os depósitos de lenha e provocamos graves estragos em tudo que a estação possuía de combustível. Das latrinas da própria estação, melhor nem falar. Provocamos um pavoroso aumento nos preços do leite, do pão, do milho, dos frangos. Após o que, reduzido a zero o nosso poder de compra, verificaram-se furtos à noite e depois também durante o dia. Os gansos, que pareciam constituir o principal recurso local e que inicialmente circulavam livres pelos caminhos cheios de lama em solenes bandos, bem ordenados, desapareceram, em parte capturados, em parte presos nas gaiolas. Todas as manhãs abríamos as portas, na absurda esperança de que o trem se tivesse movido inadvertidamente durante o sono. Mas nada mudara. O céu permanecia negro e chuvoso. As casas de lama diante de nossos olhos, o trem inerte e impotente como um navio encalhado.
E as rodas, aquelas rodas que nos deviam levar para casa, ficávamos curvados diante das rodas para examiná-las. Não se moveram 1 milímetro sequer. Pareciam soldados aos trilhos. A chuva enferrujava as rodas. Tínhamos frio e fome e nos sentíamos abandonados e esquecidos. No 6º dia, enervado e enfurecido mais do que todos os outros, César nos deixou. Declarou que estava cheio de cortice dos russos, do trem e de nós, e não queria ficar louco e tampouco morrer de fome ou ser morto pelos corticenses, pois quando alguém está em forma, safa-se melhor. Disse que se estivéssemos dispostos, podíamos também segui-lo, mas que ficasse bem claro, ele estava cheio de viver na miséria, estava pronto a correr riscos, mas queria agir logo, ganhar depressa algum dinheiro e voltar para Roma de avião. Nenhum de nós se sentiu disposto a segui-lo, e César foi embora. Tomou um trem para Bucareste, viveu muitas aventuras, conseguiu alcançar o seu propósito, voltou a Roma de avião, embora mais tarde do que nós. Mas essa é uma outra história, uma história de Altgrais, que não contarei, ou que contarei num outro momento, apenas quando, e se no caso, César me der a permissão. Se na Romênia eu experimentara um delicado prazer filológico ao degustar alguns nomes como Galate, Alba Iulia, Turno, Severin, na primeira entrada, na Hungria, tropeçamos ao contrário em Bekecsaba, que se seguiam Rodmensovazarhely, Kiskunfengihaza. A planície Magyar estava impregnado de água. O céu, Plumbel, mas acima de tudo, nos entristecia a falta de César. Deixara entre nós um vazio doloroso. Na sua ausência, ninguém sabia o que dizer, ninguém mais conseguia vencer o tédio da viagem interminável, o cansaço dos 19 dias de comboio e que agora passavam às costas. Olhávamos um para o outro com um vago sentimento de culpa. Por que o deixamos partir? Mas na Hungria, apesar dos nomes impossíveis, já nos sentíamos na Europa, sob as asas de uma civilização que era nossa, ao abrigo de alarmantes aparições, como aquelas do camelo na Moldávia. O trem se dirigia para Budapeste, mas ali não entrou. Parou várias vezes em Újpest, em outras escalas periféricas. No dia 6 de outubro, oferecendo-nos visões espectrais de escombros, barracões provisórios e estradas desertas, depois embrenhou-se novamente na planície, entre aguaceiros e véus de neblina outonal. Parou em Izob, e era dia de mercado. Descemos todos para esticar as pernas e gastar um pouco de dinheiro que ainda possuíamos. Eu não tinha mais nada, mas estava com fome e troquei o casaco de Auschwitz, que guardara zelosamente até então, por uma nobre mistura de queijo fermentado e cebolas, cujo aroma penetrante me subjugara. Quando a máquina apitou e voltamos a subir ao vagão, contamo-nos e havia 2 a mais. Um era Vicenço e ninguém se assustou com isso. Vicenço era um menino difícil, um pastor calabrês de 16 anos que terminara na Alemanha não se sabe como. Era selvagem como o Veletrano, mas de natureza diversa, tímido, reservado e contemplativo, violento e sanguíneo. Tinha admiráveis olhos azuis, quase femininos, e um rosto fino, móvel, lunar, quase nunca falava. Era nômade na alma, inquieto, atraído em Staridorog pelo bosque, como por demônios invisíveis. E igualmente no trem, não tinha residência fixa num vagão, mas percorria-os todos. Logo compreendemos o porquê de sua instabilidade. Quando o trem partiu de Zob, Vicenzo caiu no chão, com os olhos brancos e o maxilar duro como pedra. Rugia como se fosse uma fera e se debatia, sendo mais forte do que os 4 alpinos que o seguravam, uma crise epilética. Certamente tivera outras, em Staridorog e antes, mas todas as vezes, quando percebia os sinais premonitórios, Vicenço, impulsionado pela sua feroz altivez, refugiava-se na floresta para que ninguém soubesse de seu mal. Ou talvez diante do mal fugisse como os pássaros diante da tempestade. Na longa viagem, não podendo permanecer em terra, quando sentia chegar o ataque, trocava de vagão. Permaneceu conosco alguns dias e depois desapareceu. Nós o reencontramos empoleirado no teto de outro vagão. Por quê?
Respondeu que lá de cima via-se melhor o campo. Por diversas razões, o outro hóspede revelou-se também um caso difícil. Ninguém o conhecia. Era um meninote robusto, descalço, vestindo terno e calças do Exército Vermelho. Falava apenas húngaro e nenhum de nós conseguia compreender. O carabineiro nos contou que, enquanto estava comendo pão, o menino aproximara-se dele e estendera-lhe a mão. Dera-lhe metade de sua comida, e desde então não conseguira mais separar-se dele. Enquanto todos tornavam a subir apressados ao vagão, o menino deve tê-lo seguido sem que ninguém prestasse atenção. Foi bem recebido. Uma boca a mais para alimentar não preocupava. Era um menino inteligente e alegre. Logo que o trem se pôs em movimento, apresentou-se com grande dignidade. Chamava-se Pista, tinha 14 anos. Pai e mãe? Aqui era difícil fazer-nos entender. Achei um toco de lápis e um pedaço de papel. Desenhei um homem, uma mulher e uma criança no meio. Indiquei a criança, dizendo Pista. Depois fiquei à espera. Pista tornou-se sério. Depois fez um desenho terrível, de terrível evidência. Uma casa, um avião, uma bomba que caía. Depois apagou a casa e desenhou nas proximidades uma grande nuvem de fumaça. Mas não estava inclinado às coisas tristes. Reduziu a uma bola aquele papel, pediu outro e desenhou um barril, com singular precisão. O fundo, em perspectiva, e todas as aduelas visíveis, uma a uma, depois a cintagem e o ferro com o espinho. Olhamo-nos, embaraçados. Qual era o sentido da mensagem? Pista ria, feliz. Depois desenhou a si mesmo, com um martelo numa das mãos e a serra na outra. Não havíamos entendido ainda. Seu trabalho era o de tanoeiro. Todos gostaram dele imediatamente. Por outro lado, gostava de ser útil. Varria o chão todas as manhãs, lavava com entusiasmo as tigelas, ia buscar água e ficava feliz quando mandávamos fazer as compras junto com seus compatriotas nas várias paradas. Em Brenner já se fazia entender em italiano, cantava belas canções de seu país que ninguém entendia e que depois buscava explicar com gestos, fazendo rir a todos e rindo ele mesmo em primeiro lugar. Era afeiçoado como um irmão menor ao carabineiro, e lavou-lhe, pouco a pouco, o pecado original. Matara o pai e a mãe, mas no fundo, devia ser um bom filho, no momento em que Pista o seguira. Preencheu o vazio deixado por César. Perguntamos-lhes por que viera conosco, o que ia buscar na Itália, mas não conseguimos saber, em parte pela dificuldade de nosso entendimento, mas principalmente porque ele próprio parecia ignorar. Fazia meses que vagabundeava pelas estações como um cão vadio. Seguira a primeira criatura humana que o olhara com misericórdia. Esperávamos passar da Hungria para a Áustria sem complicações de fronteiras, mas não foi assim. Na manhã do dia 7 de outubro, 22º dia de comboio, estávamos em Bratislava, na Eslováquia, diante dos montes Beskid, das mesmas montanhas que impediam ver o lúgubre horizonte de Auschwitz. Outra língua, outra moeda, outro caminho. Havíamos completado o anel? Katowice encontrava-se a 200 quilômetros. Iríamos recomeçar um outro, inútil e extenuante giro pela Europa? De noite, todavia, entramos em terra alemã. No dia 8, estávamos encalhados no cais de Leopoldo, estação periférica de Viena, e nos sentíamos quase em casa. A periferia de Viena era feia e casual, como aquelas que nos eram familiares de Turim e de Milão. E tal como aquela, segundo nos lembrávamos, estava desfigurada e arruinada pelos bombardeios. Os passantes eram poucos, mulheres, crianças, velhos, nenhum homem. Paradoxalmente, a própria linguagem soava-me familiar. Alguns compreendiam até o italiano. Trocamos o dinheiro que tínhamos pela moeda local, mas foi inútil. Como em Cracóvia, em março, todas as lojas estavam fechadas ou vendiam apenas gêneros racionados. Mas o que se pode comprar em Viena sem téssera? Perguntei a uma menina que não tinha mais de 12 anos.
Vestia farrapos, mas tinha sapatos de salto alto e estava bastante maquiada. Überhaupt nicht, respondeu-me com escárnio. Voltamos ao comboio para passar a noite, durante a qual, com muitas sacudidelas e estridores, percorremos poucos quilômetros e nos vimos transferidos para outra escala, Viena e Adlersdorf. Perto de nós emergiu da neblina um outro comboio, aliás, o cadáver atormentado de um comboio. Via-se uma locomotiva vertical, absurda, com a cara apontada para o céu como se quisesse subir. Todos os vagões carbonizados. Aproximamo-nos, levados por um instinto de saque e por uma curiosidade escarnecedora. Guardávamos uma satisfação maligna para pôr as mãos nas ruínas daquelas coisas alemãs. Mas ao escárnio respondeu o escárnio. Um vagão guardava vagos refugos metálicos que deviam ter feito parte de instrumentos musicais queimados e centenas de ocarinas de louças que sobreviveram. Outro vagão guardava pistolas de ordenança fundidas e enferrujadas. O terceiro, um emaranhado de espadas recurvas que o fogo e a chuva haviam soldado nas bainhas para todos os séculos. Vaidade das vaidades e o sabor frio da perdição. Afastamo-nos e, vagando ao acaso, encontramo-nos às margens do Danúbio. O rio estava cheio, turvo, amarelo e repleto de ameaça. Naquele ponto seu curso é quase retilíneo, e víamos, uma após outra, numa brumosa perspectiva de pesadelo, 7 pontes, todas quebradas exatamente no centro, todas com os restos imersos na água turbilhonante. Enquanto voltávamos à nossa morada ambulante, fomos despertados pelo ruído de um bonde, única coisa viva. Corria loucamente nos trilhos precários, percorrendo as avenidas desertas sem se deter nas paradas. Entrevíamos o manobrista no seu lugar, pálido como um espectro. Atrás dele, delirando de entusiasmo, os 7 russos da nossa escolta, e nenhum outro passageiro. Era o primeiro bonde de suas vidas. Enquanto alguns se penduravam fora das janelas, gritando "Urra! Urra!", os outros incitavam e ameaçavam o motorista para que aumentasse a velocidade. Havia um mercado numa grande praça. Mais uma vez um mercado espontâneo e ilegal, mas muito mais miserável e furtivo do que o dos poloneses, que eu frequentara com o grego e com César. De perto, entretanto, lembrava outro cenário, o mercado negro do Lager, indelével em nossa memória. Não havia bancos, mas gente de pé, com frio, inquieta, em pequenos círculos, pronta para fugir com bolsas e malas na mão e os bolsos cheios. Trocavam minúsculas bugigangas, batatas, fatias de pão, cigarros avulsos, velha e barata bugiganga caseira. Voltamos aos vagões com o coração vazio. Não sentíamos nenhuma alegria vendo Viena destruída e os alemães vencidos. Pena, não era compaixão, mas uma pena mais ampla que se confundia com a nossa própria miséria, com a sensação pesada e grave de um mal irreparável e definitivo, presente por toda parte, aninhado como uma gangrena nas vísceras da Europa e do mundo, semente e da nação futura. Parecia que o trem não podia deixar Viena. Após 3 dias de paradas e manobras, no dia 10 de outubro, estávamos em Nussdorf, outro subúrbio esfomeado, tristes e molhados. Mas na manhã do dia 11, como se tivesse reencontrado o rastro perdido, o trem se dirigiu com decisão para o poente. Com inesperada rapidez atravessou Sandpolten, Losdorf e Amstetten. E de noite, ao longo da estrada que corria paralela à ferrovia, apareceu um sinal, portentoso aos nossos olhares, como os pássaros que anunciam aos navegantes a terra próxima. Era um veículo novo para nós, um carro militar tosco e grosseiro, achatado como uma caixa, que trazia pintada na lateral uma estrela branca e não vermelha, um jipe, afinal. Um negro o dirigia, um dos ocupantes bracejava para nós e gritava em napolitano: "Vamos para casa, pessoal!" A linha de demarcação estava, portanto, próxima, ao Sâmula, em São Valentim, e a poucos quilômetros de Linz.
Ali nos fizeram descer. Saudamos os jovens bárbaros da escolta e o maquinista benemérito e passamos a guarda dos americanos. Os campos de trânsito são tanto mais desorganizados quanto mais breve é a duração média da estrada. Em São Valentim, paramos apenas poucas horas, um dia no máximo, e era por isso um campo muito sujo e primitivo. Não havia luz, aquecimento ou camas. Dormia-se no chão de madeira em barracões pavorosamente frágeis, em meio a 1 palmo de altura de lama. A única instalação eficiente era a dos banheiros e da desinfecção. Sob essa espécie de purificação e de exorcismo, o Ocidente tomou posse de nós. Para as tarefas sacerdotais estavam destinados alguns soldados americanos gigantescos e taciturnos, desarmados, mas adornados com uma miríade de trastes, cujo significado e emprego nos escapava. Quanto ao barulho, tudo correu bem. Eram umas 20 cabines de madeira com ducha quente e roupões, luxo nunca visto. Depois do banho, levaram-nos para um vasto local de alvenaria, dividido em 2 partes por um cabo, de onde estavam suspensos 10 curiosos aparelhos, vagamente parecidos com martelos pneumáticos. Lá fora ouvia-se pulsar um compressor. As 1.400 pessoas, tal era o nosso número, foram amontoadas num lado da divisão, homens e mulheres juntos. E eis então que entraram em cena 10 funcionários de aspecto pouco terrestre, envolvidos em macacões brancos com capacetes e máscaras antigas. Agarraram os primeiros do rebanho e, sem cerimônia, enfiaram-lhes os canudos daqueles objetos suspensos em todas as aberturas das roupas, na gola, na cintura, nos bolsos, sobre as calças, debaixo das saias. Era uma espécie de enxofradores pneumáticos que insuflavam inseticida, e o inseticida era o DDT, novidade absoluta para nós, como os jipes, a penicilina e a bomba atômica, a respeito da qual soubéramos havia pouco. Praguejando ou rindo das cócegas, todos se adaptaram ao tratamento, até que chegou a vez de um oficial da marinha e de sua belíssima noiva. Quando os encapuzados puseram suas mãos, castas, embora toscas, nela, o oficial pôs-se energicamente no meio. Era um jovem robusto e resoluto. Ai de quem ousasse tocar sua mulher. O perfeito mecanismo parou com precisão. Os encapuzados consultaram-se brevemente com inarticulados sons nasais. Depois um deles tirou a máscara e o macacão e colocou-se diante do oficial com os punhos fechados, em posição de guarda. Os outros fizeram um círculo organizadamente e teve início uma regular luta de boxe. Após alguns minutos de combate silencioso e cavalheiresco, o oficial caiu no chão com o nariz ensanguentado. A moça, transtornada e pálida, foi empoada por todos os lados, segundo as prescrições, mas sem cólera ou vontade de represália, e tudo entrou na ordem americana.